Uma aula que eu considero importante, que é fundamental para gestor, é a precificação. Por quê? A precificação ela define se você vai ter lucro ou não. Mas como assim, Carlos, defino? Se eu definir que eu quero lucro, lógico que eu quero lucro. Tudo bem. Só que alguns operadores esquecem, tá, que a precificação exige-se o quê? Um autoconhecimento, exige algumas regras. Não é simplesmente aquele caso daquele dono de posto que ao vir para o seu posto, está lá, seguiu a caminho, passa pelos seus concorrentes diariamente, marca esses seus concorrentes, né? Marca passo a passo dos concorrentes e aí verifica que um deles mudou o preço. Baixou o preço, por exemplo, da gasolina. Logo, você está voltando para o seu posto, ou na verdade está chegando no seu posto, e você diz, eu preciso baixar o meu preço. Senão, eu vou perder toda a minha clientela para esse posto, para o meu concorrente. Aí já está o primeiro erro, né? Primeiro erro de você não se garantir no mercado. Como eu sempre digo, preço não garante seu cliente. Preço não garante seu sucesso. O que garante seu cliente? O que garante o sucesso é o quê? A fidelização, a qualidade no atendimento, a qualidade no serviço prestado, a maneira de você deixar sempre o seu cliente presente no seu posto. Essa é uma delas. Nosso caso aqui não é falar sobre estratégia de fidelização ou como você, de certa forma, aumentar o seu volume. A ideia aqui é precificar, tá? Vamos focar no precificar. Portanto, ele chega no posto, né? No caso, vamos dizer um exemplo você. Chegou no posto, foi lá e pediu para baixar o preço, para acompanhar o concorrente. Qual foi o primeiro erro que você cometeu aí? Né? O primeiro, como eu disse, foi você, de certa forma, achar que para ter um diferencial e garantir o seu cliente é preço. Então teve que baixar o preço. E o segundo, que é o pior, é você baixar sem ao menos saber qual será o impacto dessa baixa de preço no seu resultado. Porque você simplesmente acha que tem que praticar aquele preço, independente do seu preço de compra. Porque eu vou explicar para você aqui na fórmula da precificação. Veja bem, em um detalhe, essa fórmula aqui eu desenvolvi para posto. Se você for olhar em outras pesquisas para a gestão financeira, você vai entender que a precificação tem preço de marcação, você vai utilizar um markup, enfim, existem algumas variáveis, mas que é um pouco mais complexa. E eu trouxe para o posto porque, entendo eu, pela minha experiência e pelo que eu sempre desenvolvo, é básico para você poder não errar, tá? Isso é básico para você não errar e você entender como que você deve proceder, legal? Então tá joia, eu vou mostrar para você aqui na fórmula depois quais seriam essas prerrogativas para você ter um preço de venda adequado. Então você cometeu esses dois erros, né, que eu estou dizendo para você aqui, por não confiar na sua fidelização, na sua qualidade, diferenciação, e por outro lado você chegar a aumentar o preço sem saber quais são as consequências. E não sabendo quais são as consequências, você está o quê? Acredito eu que você esteja jogando na loteria. Por quê? Se você está apostando em algo que você não sabe qual é o resultado, você espera que vá acertar aquele resultado. Mas se não acertar, você perdeu. É o mesmo caso no posto. Se você precificar errado, você vai gerar prejuízo. Você pode não acreditar, mas uma má precificação pode levar você à falência. Eu vou te explicar por quê durante essa aula, que aí você vai entender, tá legal? Mas enfim, então você foi lá, viu o preço do seu concorrente, chegou no seu posto, você quis acompanhar aquele preço do seu concorrente. E aí eu te disse que você tem dois erros, que é o primeiro em você não garantir a qualidade do seu posto e manter firme, e o segundo é que você está mudando o seu preço sem saber qual é o impacto. Então aí agora eu te pergunto, se o seu concorrente muda o preço, hoje o que você faz? Vamos falar sempre de clareza, né? Como eu logo iniciei o nosso curso. Qual é a sua postura hoje? Você deve ter pensado em algo que geralmente você pratica todos os dias. Se você resolveu baixar o preço, como acontece com a maioria, você está afadado então a ter o quê? Prejuízo ou, claro, que existe uma saída, que eu vou explicar aqui, que você até pode acompanhar o seu concorrente, né? Marcar seu concorrente, porém você tem algumas tarefas adicionais. Não é simplesmente você chegar,
mudar o preço e achar que vai dar resultado, porque aí sim você está cometendo um erro de gestão muito grande, que você está fazendo algo que não foi mensurável, que você não mediu. Se você não mediu, não consegue gerenciar, tá? Aí eu falo o seguinte, eu vou além. Você pode ter o melhor controle financeiro, mas se você errou na precificação ou não se atentou como se fazer a precificação, sinto muito, todo o seu trabalho vai por água abaixo, tá? Porque não há finanças que aguente o quê? Uma má precificação. Tá bom? Exagerado, mas é dessa maneira realmente. Então eu vou mostrar aqui para você o seguinte. Eu já deixei mais ou menos pronto aqui um esboço que geralmente eu trabalho, só para você entender exatamente e ser mais rápido. Então aqui eu coloco, vamos entender primeiro a precificação, né? Eu coloco aqui a precificação em 2 passos. Por que você faz precificação no seu posto? A gente pode citar alguns exemplos, né? Que é para ter preço, claro, é óbvio, né? Para ter preço. O que mais? De repente aí para você satisfazer, né, o seu cliente. Então, satisfazer o seu cliente. Por que satisfazer o cliente? É claro que se você precificar, se você calcular o seu preço, você vai ter um balizamento daquele preço, claro, estar o quê? De acordo com o mercado. Estando de acordo com o mercado, você tem que satisfazer o cliente. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar com preço mais baixo. Eu estou querendo dizer, você vai entender a mensagem, o seguinte, que você deve trabalhar com o preço de tal forma que a sua margem seja suficiente para atender a sua necessidade, não somente satisfazer e atender a necessidade do cliente. Porque aí você vai esquecer do seu lado e com isso você pode ter prejuízo, tá bom? E aí você também tem a parte de acompanhar a concorrência. Por quê? Foi como eu te disse, se você passou pelo posto do seu concorrente, por sua vez identificou que o preço dele está mais baixo e que de repente você quer mudar o preço para mais baixo, você pode primeiro seguir esse passo, entender a precificação. Se você sabe que existe esse passo de precificar, logo você vai saber o que fazer quando chegar no seu posto. Simplesmente você vai precificar, tá bom? E aí é o seguinte, uma das outras coisas que você tem que precificar é exatamente para encontrar o quê? A sua margem, ok? E o seu lucro, que você pode chamar de margem de contribuição, é claro. Então aqui eu selecionei esses 4 itens só como exemplo, tá? Só para você entender. Por que precificar? Eu quero precificar porque eu preciso ter um preço, né? O meu combustível tem que ter o preço, claro. Porque eu preciso satisfazer o cliente, ou seja, eu tenho que entender que o meu preço está satisfazendo o cliente. Porém, eu não posso esquecer o quê? De satisfazer a minha necessidade da operação. Tá? Claro que eu não sei o tamanho da sua operação e não sei de que forma você define a sua operação, mas eu estou citando aqui, eu estou dizendo, imaginando que você tem um quadro totalmente enxuto de despesas, que você é ciente, acompanha, marca suas despesas sempre, arrisca e que você tem uma despesa padrão todo mês e que seja razoável, tá bom? Legal. A concorrência. Você tem que acompanhar a concorrência no sentido de verificar se o seu preço está muito fora do mercado. Agora, você passa por um posto e vê novamente aquele preço mais baixo. E você, sem saber o que motivou aquele concorrente a baixar o preço, você simplesmente ficar com medo, chegar no seu posto e baixar o preço, é um erro. Porque eu costumo dizer o seguinte, você não pode comparar o palco de show do seu vizinho, do seu concorrente, com os seus bastidores. Você não sabe o que passa nos bastidores dele. Você não sabe se de repente ele está pagando um preço justo pelo combustível, se ele está pagando, por exemplo, tributos, se ele está pagando fornecedores, funcionários, e com isso ele não tem margem. Ele não gera margem, pode estar endividado ou pode estar numa ação de loucura, vamos dizer assim. Então você não pode imaginar. Você sabe, você conversa com outras pessoas que vão dizer o seguinte, olha, o preço quando está muito diferente tem alguma coisa estranha. E geralmente se tem alguma coisa estranha e for errado,
logo isso resolve. Por quê? Não é uma coisa assim padrão você baixar preço e você ter o que? Definir as suas despesas muito abaixo. Né? É pouco padronizado isso. Não tem como. É uma commodity o combustível. Você pode comprar alguns centavos a mais, alguns centavos a menos, mas não que justifique ter uma discrepância muito grande de preço. Então, muito cuidado porque de repente seu concorrente está se afundando e você está indo junto. Parece que você está tentando salvar ele, em vez de jogar uma boia, você amarra uma pedra no seu pé e vai tentar salvar ele na água dessa maneira. Você vai afundar junto. Não existe isso, tá bom? Então, muito cuidado. Eu enfatizo muito porque tem que ter cuidado mesmo. E aí, você precifica também para poder ter o quê? A margem, o seu resultado. Aqui você vai apurar o quê? Uma margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, né? São aqueles valores gerados, aquele resultado, aquele lucro bruto gerado para cobrir o quê? As suas despesas gerais, suas despesas fixas. Tá? No nosso caso, foi dessa maneira que você aprendeu. Então, ótimo! Agora você já sabe por que precificar. E agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é se autoconhecer. Poxa, Carlos, mas eu me conheço, eu conheço o meu posto. Aí eu te lanço uma pergunta. Você conhece exatamente as finanças do seu posto? A estrutura de despesas do seu posto? Porque tudo pode ser considerado se você se autoconhecer, ou seja, se você tiver as suas despesas, né, você saber quanto você gasta com despesas, efetivamente, se é de forma padrão, se você tem uma estimativa, se a despesa varia conforme os meses, não importa. O importante é que você sabe qual será a despesa daquele mês respectivo, daquele momento que você quer o quê? Mexer no seu preço, que você quer trabalhar com a precificação. Tá joia? E aí, eu também citei aqui que são alguns passos. Qual é o passo que você tem que ter para se autoconhecer? Você tem que conhecer a sua despesa fixa. O que mais que você tem que conhecer? Você tem que ter domínio e saber exatamente como anda o seu capital de giro, como funciona o seu capital de giro. Eu já vou explicar um a um, tá? Aí eu citei aqui também você ter em mente o quê? Você ter o quê? O seu lucro. O seu lucro estimado. Tá? Então, eu citei aqui essas três referências. Por quê? Já disse para você que o primeiro passo é saber por que precificar e precificar. O segundo passo é se autoconhecer, que é você ter controle das suas despesas fixas, ou seja, você tem que ser sabedor das suas despesas fixas, dos seus gastos fixos mensais. Por sua vez, você também tem que ter o quê? O pleno controle do seu capital de giro. Por quê? Se você precificar errado, eu vou dar um exemplo aqui. Se você precificar um item errado, a sua margem vai ser o quê? Menor. Sendo menor, significa que se você precisar reinvestir o seu lucro para o capital de giro, não vai conseguir. Porque vai ser, na verdade, vai conseguir naquela parcela que gerar, mas vai ser menor. Talvez não seja suficiente para bancar o seu giro. Tá? Porque imagina o seguinte também. Quando você diz que vai baixar a margem para poder, ou baixar o preço para poder gerar volume, significa dizer que você tem que estar preparado para as consequências. Qual é a consequência? Se você vender 50 mil litros a mais no mês, e desses 50 mil litros a mais, 50% for com cartão ou a prazo, você terá o quê? Que aumentar o seu capital de giro. Então você vai ter que ter 25 mil litros preparado em caixa para financiar o quê? Cartão de crédito, financiar os clientes a prazo. Então você tem que ter o quê? Pleno conhecimento de tudo isso. Tá? Você tem que ter o conhecimento das suas finanças, da sua disponibilidade de caixa. Por isso que é a importância do capital de giro, por isso que é a importância do fluxo de caixa, que aí você vai entender melhor depois, tá bom? E aí você também tem que ter o quê? O seu lucro estimado. Você não trabalha de graça, né? Dizem que nem relógio trabalha de graça, mas você precisa ter o quê? A estimativa do seu lucro, você deve ter a determinação do seu lucro. Lógico, você precisa pensar em rentabilidade do seu posto. Se você investiu X mil reais, X milhões de reais, é claro que você precisa ter uma rentabilidade. Você não estaria investindo para empatar,
No máximo que você conseguiria fazer se fosse dessa forma, sem ter risco, era colocar na poupança e viver bem, né? Na verdade, ainda que a poupança é o pior tipo de investimento que existe. Porém, nesse caso, se você comprou o posto para ter apenas um empate do seu dinheiro, é problema, porque você vai ter dor de cabeça, você vai ter trabalho e está fadado ainda a perder dinheiro. Então, muito cuidado. Se você tem posto, se você tem qualquer negócio, empresa, a finalidade de gerar o quê? Lucros, ok? Então, tá joia. Voltando aqui, se você tem o seu lucro estimado, você vai fazendo o processo de precificação, você vai saber se esse lucro estimado está sendo atendido ou não. Então, até aí tudo bem, né? Espero que sim. E aí, beleza, matamos então aqui o primeiro e o segundo passo. Agora vamos aqui para a segunda parte do que eu queria explicar para você. Aqui nós temos a questão da fórmula que eu defini, que eu criei exatamente para posto, tá? Por que eu defini isso para posto? Porque é no dia a dia. Não adianta a gente vir falar aqui de teoria, da gente falar como que é a precificação de uma indústria, que é totalmente diferente da precificação de um comércio, né? No caso do posto também, tá joia? Então eu criei a seguinte fórmula, olha aqui, PV. PV para nós é o nosso preço de venda. Então eu estou dizendo que o meu preço de venda é igual ao meu preço de compra mais a margem. Até aí acredito que não seja nenhuma novidade, porque o mínimo de conhecimento que você tenha no posto, acredito que isso para você é óbvio. Maravilha? Então beleza. Então aqui você já sabe que você tem o seu preço de venda, que ele deve ser igual ao seu preço de compra mais a margem. Eu coloquei aqui um sinal de interrogação. Por quê? Você, nesse momento, não sabe a sua margem. Qual que é a sua margem ideal? Né? Muitas vezes, por causa do preço, né, a concorrência força você a trabalhar com determinadas margens. Tá aí tudo bem, mas isso se você estiver num cenário onde você realmente comprove que você tem que trabalhar com um preço muito próximo dos seus concorrentes e com isso que você precisa ter uma margem sempre calculada, sempre acompanhada de perto, tá? Então, como a concorrência força você talvez trabalhar com o preço, eu não tenho como ter uma margem padrão. A sua margem é conforme o que? A oportunidade, o momento, né? Conforme o cenário. Mas o importante é que você tenha em mente que sempre tem que estar ligado nisso, porque a sua performance, né? O seu desempenho no posto durante o mês financeiro, ele estará o quê? Sujeito ao resultado do seu preço de venda versus o seu volume de venda. Então, voltando aqui, é óbvio que você tem que ter essa margem. Para isso, você tem que ir o quê? Se autoconhecer, tá bom? Na próxima aula, eu vou mostrar para você como fazer o cálculo, como que é tudo isso daqui na prática. Mas aqui eu quero que você entenda pelo menos o esboço, né, do contexto geral, na parte teórica. Então, beleza, aqui já é nada que é diferente para você. Maravilha, ótimo. E aí eu coloquei um ou. O que é esse ou? Se você tem, você é forçado pela concorrência a trabalhar com aquele preço, que você viu seu concorrente talvez, e que aí viu que aí o posto A, B, C, D também começou a baixar o preço, lógico que você tem que se mexer. Lógico que você tem que o quê? Satisfazer a necessidade do seu cliente, que você tem que acompanhar a concorrência, mas no sentido de fazer de forma coerente, de forma mercadológica, não por ação de desespero ou por ação que seja conflitante, né? Que seja apelativa, tá? E aí eu digo o seguinte, ok, então, eu citei um exemplo rápido aqui, ó. Vamos dizer que o seu preço é R$ 3,50, que é aqui, eu só estou acompanhando a fórmula. Preço R$ 3,50. Bom, o preço de compra é definido. Você não consegue ser maleável na compra. Você compra de acordo com o que o mercado te oferece. E geralmente, como eu disse, pode ser centavos acima, abaixo, depende se você é bandeira branca ou bandeirado, você vai ter um valor praticamente fixo. Você não consegue chegar e falar assim, olha, eu só compro o combustível de você, distribuidora, se você me der 20% de desconto. Você sabe que isso não acontece, tá? Então aí você vai ter o seu preço de compra, que é aquele preço que você está comprando o combustível no momento, né, nesse atual momento, e aí você vai colocar aqui. Então, pô, eu já tenho meu preço a variável do preço de venda eu já tenho, preço de compra eu já tenho. O que eu não tenho ainda? A margem, tá? Então eu quero dizer o seguinte para você. Naquela situação de você tentar acompanhar o seu concorrente, se você
não se autoconhecer e não definir o seu preço de acordo com a sua necessidade, você vai ter o quê? Que trabalhar com a sua margem, com o seu resultado. Você vai ter que entrar a fundo no seu custo e entender exatamente quais são as despesas e, de certa forma, ajustá-las para que, de certa forma, essa margem que você precisa trabalhar para poder acompanhar o concorrente, ela seja o quê? Satisfatória para o cliente no seu preço final, mas que também você consiga atender o quê? A margem e o seu lucro. Você precisa ter lucro, como eu disse. Se for para não ter lucro, não sei por que você está aí, não é verdade? É simples assim. Então você precisa conhecer bem as suas despesas para poder o quê? Poder trabalhar nessa margem. Aí na próxima aula eu vou colocar aqui 2 situações em que você pode fazer essa análise de forma direta no preço, tá bom? Mas aqui a mensagem, por enquanto, é isso. É que você tem que ser autoconhecedor, calcular a sua margem. No caso de você não ter outra escolha, se o mercado está forçando você a baixar o preço, você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar com as suas despesas. Por que trabalhar? Para ajustar, para que de tal forma, quando você gerar o resultado com esse preço novo de vendas, você consiga cobrir as suas despesas e não ter lucro, não prejudicar o seu capital, que é o que eu vou colocar aqui no risco. Uma má precificação, e se você não acompanhar, você tem aqui, ó, onde eu defini aqui, ó, os riscos. E quais seriam os riscos nesse caso? Prejuízo, caixa, e o que mais? Eu até tinha colocado aqui um exemplo. Ah, tá. Sugar recursos. Então, só traduzindo melhor isso que eu coloquei. Aqui é o seguinte, quais são os riscos de você precificar errado? Ah, precifiquei errado, acompanhei meu concorrente, não fiz o cálculo, estava sem tempo, ou eu pedi para o meu gerente fazer, ele não conseguiu fazer, enfim, não importa, porque a responsabilidade é sua. Gerou esse preço. Quais são os riscos de você não precificar adequadamente, não se autoconhecer, não praticar a precificação? Está aqui, ó, prejuízo. Você pode ter um prejuízo imensurável, porque se você não mensurou antes qual seria o seu resultado, quanto mais você vende e mais você vende errado, como a gente costuma dizer, que a margem está errada, mais prejuízo você gera. Se você não ajustar as suas despesas, simplesmente baixou o preço e não cometeu o cuidado de apreciar as suas despesas, ou seja, calcular, mensurar, cortar, ajustar, não sei qual é o termo que você usa, mas o fato é que você precisa ajustar as suas despesas. Se você não fez isso, você vai ter o quê? Prejuízo. Quanto mais vender, mais prejuízo vai ter. Vai ter uma quebra de caixa, porque é aquilo que eu te falei, vendeu errado, vendeu com margem menor, você não consegue reinvestir sua margem. Se você não consegue reinvestir essa margem para o seu capital, você vai ter um pico de desencaixe de caixa. Então vai ter problema. E aquilo que eu te disse, você baixou o preço no intuito de aumentar o volume, se você vendeu aqueles 50 mil litros a mais e não tem a previsão que você vai precisar financiar pelo menos 50% de cartão de crédito e prazo, você vai ter problema de caixa, tem que estar preparado, né? E suga os recursos. Por quê? É aquilo que eu costumo falar. Uma estratégia errada de precificação. Você precificou errado, você gerou prejuízo, você teve problema de caixa. O que vai acontecer? Então, de repente, você trabalhou durante 6, 8 meses de uma maneira coerente, sem ter que ficar mexendo na margem, porque sua concorrência também ela não era muito vulnerável, ou você não tinha um determinado concorrente que tem agora, e esse concorrente que entrou, ele bagunçou tudo a sua forma de pensar em precificação, que fez você até com que você seguisse ele, enfim, fez com que você tivesse numa situação e precificou errado. O que vai acontecer? Vai ter prejuízo, vai ter desencaixe de caixa e vai sugar os seus recursos. O que é sugar os seus recursos? Tudo aquilo que você de repente gerou e tem, de certa forma, reserva financeira, você tem uma reserva de caixa, você vai ter que usar. Então é um trabalho que vem desmoronando, né? Porque você acabou criando, né, uma situação favorável e aí, por má administração aqui, ou por má formação de preço, ou por um acaso daquele mês, daquele período, porque você não era ciente disso,
você acabou sugando todos os seus recursos. E sugar é muito rápido. Você sabe que é difícil ganhar, mas sugar é muito fácil. Por isso que eu digo que precificação no posto é uma arte do que? De auto se conhecer, é uma arte de tentar entender a concorrência. Não é achismo, tá? Não é somente acompanhar o concorrente, e sim é apenas você entender que tem que ter o quê? Uma precificação no posto, tá? Digo isso também, estendo isso também, o quê? Não somente combustível, a loja, a lubrificantes. É claro que é muito mais fácil, né? Uma das próximas aulas é sobre loja e lubrificantes, que é muito simples, né? Você vai depender muito da localização que você está, qual é o público que vai na sua loja. Então você não precisa ficar andando pela cidade, pelo bairro ou pela localização, acompanhando o preço de refrigerante, de sorvete, de cerveja, nada disso. Por quê? Porque você sabe que aquele público que você atende é o seu público. Então fica muito mais fácil. Mas é claro que tem que vender com lucro. Mas isso eu acredito que você já sabe que é óbvio, né? Porque geralmente na operação da loja de conveniência, você trabalha em média, você chega a uma margem média de 30%, né? Mais ou menos isso. Então, dessa maneira fica mais fácil. Então você consegue acompanhar melhor. Agora, lubrificantes também. Chega combustível, às vezes é 100%, 50%, enfim. Você consegue definir uma margem melhor. Agora, combustível é muito constante. É o seu principal giro, é o seu principal volume, né? Você gera milhares de litros por mês, por dia, até por dia. Então, isso faz com que você tenha que acompanhar muito o mercado, fazer uma marcação mesmo dentro do seu posto a mercado. Tá legal? Então eu quis mostrar para você aqui qual é a importância exata da arte de precificar, por que você deve precificar, os cuidados e quais são os impactos. Tá legal? Então era isso que eu queria te falar agora. Aí no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou colocar aqui um exemplo prático, onde nós vamos simular, tá? Vamos simular o valor das nossas despesas fixas, tá? E vamos fazer um exercício calculando por dois preços de vendas, ou seja, nós vamos pegar o preço do concorrente e vamos apurar o nosso. Qual é o melhor preço? Qual é o preço ideal? Tá legal? Então te espero na próxima aula. No caso você que está conhecendo, está tendo a oportunidade agora de assistir a aula, essa é uma aula do nosso curso de gestão financeira, aonde eu explico, né? Isso é só um pedaço, que é só uma aula que está dentro de um determinado módulo, mas é aonde eu trabalho na prática e passo essa ideia para o operador, dono de posto ou gestor, de como se fazer a precificação, né? É muito importante que você tenha ideia sobre isso. E se você quiser conhecer o nosso curso, tá? Você pode, em algum lugar, vou deixar o meu link na bio, ou você também pode consultar seupostodegasolina.com.br, que é o nosso blog, ou simplesmente ficar ligado nos nossos e-mails, que você forneceu o e-mail para poder receber essa aula. Então você vai estar recebendo conteúdo e você será informado sobre toda a estrutura do curso ou sobre dicas que eu apresento diariamente também, que não são obrigatórias você participar do curso ou não, tá bom? Então isso foi somente para você entender um pouco, degustar um pouco do nosso curso. Se gostou, espero que tenha gostado, espero que já tenha ajudado você na precificação do seu posto, né, que é muito importante que você tenha essa clareza, e assim, fique com a gente, acompanhe e tendo a oportunidade, participe do curso, porque tenho certeza que vai fazer bem para você e para o seu posto, tá legal? Um grande abraço e até logo!